gente, espero que vocês estejam bem. Continuando com a nossa resolução da FAMECA 2023, e a gente vai para a questão 39, que batendo o olho, a gente pode rapidamente observar umas unidades de medida ali. A gente vê uns graus Celsius, a gente vê um grau Celsius a -1, a gente vê uns centímetros cúbicos, e aí a gente já pensa que, muito provavelmente, essa é uma questão sobre dilatação térmica, só olhando as unidades de medida. Mas vamos ler, vamos anotando nossos dados, e aí a gente já pode ir associando com todas as coisas que a gente sabe sobre dilatação térmica. Então, ele fala que um termômetro mede temperaturas entre -20 graus Celsius e 80 graus Celsius, utiliza como grandeza termométrica a altura da coluna de mercúrio no tubo capilar do termômetro. Considere o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio igual a 1,8 vezes 10 a -4 graus Celsius a -1. O coeficiente de dilatação a gente já pode anotar, é o gama, né, que é o L de ponta cabeça. A gente já pode anotar essa informação. Gama igual a 1,8 vezes 10 a -4 graus Celsius a -1. E que, continuando a leitura, quando o termômetro indica -20 graus Celsius, então quando a gente tem uma temperatura de -20 graus Celsius, vou chamar a temperatura de θ, então θ é -20 graus Celsius, o volume ocupado pelo mercúrio nesse termômetro seja 0,4 centímetros cúbicos. Então, para essa temperatura, a gente tem um volume V de 0,4 centímetros cúbicos. E aí ele fala para a gente desprezar a dilatação do vidro. E aí a pergunta é o volume do tubo capilar do termômetro entre as marcações de -20 e 80 graus Celsius. Então, ele quer que a gente compare o -20 com uma outra temperatura de 80 graus Celsius, na qual a gente não sabe qual vai ser o volume. Então, a gente precisa descobrir qual vai ser o volume a 80 graus Celsius, para daí a gente poder comparar esses dois volumes e ver qual era o volume entre uma marcação e a outra. Então, a gente tem uma temperatura inicial e uma temperatura final, né? Então, a gente pode chamar esse -20 de temperatura inicial, portanto, 0,4 vai ser um volume inicial. A gente tem o 80, que é uma temperatura final, e a gente não sabe qual é o volume dele, mas a gente só quer saber a variação, a mudança de um para o outro, final menos o inicial, que basicamente é um ΔV. Então, a gente só quer saber o ΔV. E o ΔV, para nossa alegria, tem uma fórmula dentro da parte de dilatação térmica que a gente estuda muito frequentemente junto com o termo em geral. E a variação do volume é igual ao volume inicial, que é o que a gente chama de V0, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação da temperatura. Então, ΔV é V0 gama vezes Δθ. A gente quer o ΔV, a gente tem o V0, a gente tem o gama e a gente tem o Δθ. Então, tá tudo bem encaminhadinho, né? Lembrando que o Δθ, delta de qualquer coisa é sempre final menos inicial, então Δθ vai ser θ final menos θ inicial. O θ final é 80 e o θ inicial é -20, cuidado com o sinal. Então, a conta que a gente vai ter que fazer é 80 menos -20. Aí, para não ficar menos do lado do menos, a gente tem que pôr parênteses ali no -20. E menos com menos vai dar mais. Então, no fim, a hora que a gente for fazer o delta, a gente vai fazer 80 mais 20, que dá 100 graus Celsius. Então, temos o nosso delta. Esse é um jeito da gente pensar. Se vocês quisessem pensar assim, de cabeça, mais avançado, talvez, você poderia pensar que o -20 para chegar no 80, você precisa ir 20 até o zero, depois mais 80 para chegar lá no 80. Então, no total, você variou ali 80 mais 20, que é 100. Basicamente, é isso que a gente fez. Só que aí a gente pode fazer já imaginando, né? Fazer direto de cabeça. Você ia chegar no 100 do mesmo jeito. Esse 100 é o que a gente vai usar no Δθ. Então, ΔV é igual a V0, que é 0,4, vezes o gama, que a gente também tem, que é 1,8 vezes 10 a -4, vezes o Δθ, que é 100. Então, fazendo a continha aqui, eu vou multiplicar primeiro 0,4 vezes 100. A ordem vocês escolhem. Eu gosto sempre das ordens que facilitam a nossa vida. Mas se você quiser fazer na ordem normal, aí tá tudo bem. É todo mundo multiplicando. Então, tanto faz a ordem que você quer fazer. Eu fiz 0,4 vezes 100, porque isso deu 40. E aí, o 40, eu peguei o zerinho e multipliquei no 1,8. Então, ficou 4 vezes 18, em vez de 40 vezes 1,8, que é a mesma coisa. E aí, 4 vezes 18 dá 72. E tudo isso eu tô copiando 10 a -4, tá? 72 vezes 10 a -4 poderia ser a nossa resposta, porém a gente não tem uma opção exatamente desse jeito, porque não está em notação científica, né? Notação científica é um número que está multiplicando a potência, pode ser no máximo 9, alguma coisa, não pode ser mais do que 10, né? 10 a gente já teria que voltar mais uma casinha. Então, a gente tem que voltar uma casa decimal, vai ficar 7,2. Se a gente voltar uma casa decimal aqui, a gente aumenta uma casa na potência, então menos 4 com mais 1 vai dar menos 3. E aí, nosso ΔV é 7,2 vezes 10 a -3 centímetros cúbicos, que é exatamente a nossa resposta, que é exatamente o que diz na alternativa E. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, me contem nos comentários, deixem o joinha, se inscrevam no canal. E a gente já volta com o próximo exercício. Tchau, tchau e se cuidem!